Então, talvez eu revire algumas coisas aí em você agora. É possível que esse vídeo abra umas portas horríveis aí dentro, umas portas que você passa todos os dias da sua vida tentando fechar. E talvez até abra uma porta que nunca tinha sido aberta antes e aí de repente você se dá conta de que ela sempre existiu, mas você fechou ela tão bem fechada que por muitos anos ela meio que passou despercebida. Porque pelos meus cálculos, a probabilidade desse vídeo ser um gatilho para qualquer pessoa que esteja vendo ele agora, menino, menina, qualquer pessoa, é bem grande. Se isso acontecer com você, eu queria, primeiro, te pedir desculpas. Eu queria muito que esse vídeo fosse tão desnecessário que ele nunca tivesse que ser feito. Mas não é que ele é necessário, é que ele é urgente. E me dói gravar cada segundo desse vídeo, me dói todas as conversas que eu tive que ter para gravar esse vídeo e me dói muito que esse vídeo talvez te doa. E eu te peço desculpas por você estar ouvindo todas essas coisas que você está ouvindo depois de tudo que você passou e por todos os anos que você não entendeu o que estava acontecendo e por todos os anos que você sofreu por ter entendido. Mas a gente vai ter que fazer esse vídeo, porque se esse vídeo conseguir dar um peteleco nessa discussão e se isso fizer com que menos pessoas sintam essa dor, eu acho que já valeu a pena. A gente precisa falar sobre isso. Não necessariamente quem passou por isso, mas quem puder falar sobre isso. E eu posso falar sobre isso e eu vou falar sobre isso. Porque se ninguém falar, é como se esse problema não existisse. E ele existe. A beça. Eu fiquei pensando, antes de gravar esse vídeo, que quando eu fiz o vídeo do batom vermelho, eu não pensava que tinha um monte de gente no Brasil num relacionamento abusivo. Eu não fiquei pensando que, sabe, ia chegar em tanta gente, porque tanta gente estava nessa situação. E aí, nas semanas seguintes e nos meses seguintes, e até hoje, 4 anos depois, as pessoas ainda me param na rua pra agradecer por eu ter ajudado elas a terminarem os seus namoros abusivos. E eu não sabia que tinha tanta gente nessa. Dessa vez, eu sei que muita gente passou por isso. E eu imagino que cada um acesse isso da forma que cada um vai acessar, na hora que cada um vai acessar. Mas eu fiquei pensando, o que será que acontece se muitas pessoas abrirem essa porta ao mesmo tempo? Todas ao mesmo tempo. Pelo menos 100 mil pessoas ao mesmo tempo abrindo essa porta. Eu fiquei pensando, será que muda o ar, sabe? Será que o clima do dia no Brasil inteiro vai dar uma... Será que as pessoas vão se olhar no ônibus diferente? Será que... Eu não sei realmente o que pode acontecer. Aí eu pensei, será que eu boto esse vídeo num fim de semana? Ou eu coloco numa segunda-feira pra começar a semana com essa conversa, sabe? Porque as pessoas gostam de começar coisas segundas-feiras, né? Aí, de repente, colocar esse vídeo numa segunda-feira é bom pra gente começar um novo jeito de olhar para a violência sexual infantil intrafamiliar no nosso país. E aí, já que não vai ter um bom dia para a gente falar sobre isso em massa, vamos falar logo agora? A gente está com um problema que é o seguinte, tem muitos adultos abusando sexualmente de crianças e adolescentes no nosso país. Muitos mesmo. E criança mesmo, assim, de 2, 3, 4 anos, 10 anos. Escolhe uma idade, vai ter algum caso. Eu conversei, inclusive, com uma médica que trabalha exclusivamente com vítimas de violência sexual e eu perguntei pra ela qual foi a idade mais nova de uma pessoa que ela atendeu. E ela falou 4 meses. 4 meses. A pessoa mais nova que ela atendeu, vítima de violência sexual, foi 4 meses. Um neném de 4 meses. E tem muito tempo que isso acontece, há muitas gerações. Era super normal, tipo, minha avó, bisavó, casar com 12, 13 anos, ter filho com 12, 13 anos e tá casada com um cara de 40 anos. Hoje, essa parte de casar é um pouco menos natural, né, em alguns lugares do país. Mas a parte de transar, de adulto transar com criança,
segue firme. Transar, na verdade, não é uma boa palavra pra usar aqui, porque não é assim que a gente chama isso que fazem com crianças, né? Isso não é sexo. Quer dizer, pela definição que eu encontrei de relação sexual no Wikipedia, até que dá pra chamar de sexo, sim. Daqui pra eu ler. Relação sexual se refere a uma ampla variedade de comportamentos entre indivíduos voltados para a obtenção de prazer erótico de pelo menos um dos membros envolvidos, independente de haver penetração, orgasmo e fins reprodutivos. É isso que tá no Wikipedia. Mas, se você for o tipo de pessoa que acha que pro sexo acontecer, todas as pessoas envolvidas têm que estar sentindo prazer e, sei lá, queiram estar ali, aí a gente não vai chamar de sexo isso não, a gente vai chamar de estupro de vulnerável mesmo. E isso, no Brasil, é um crime hediondo, também conhecido como o pior tipo de crime dentro das possibilidades de crime, né? Mas quem se importa com nomenclaturas e definições e rótulos, né? Vamos aos fatos. Por que eu decidi falar disso agora? Eu passei o último mês em Manaus, no Amazonas, conversando todos os dias com pessoas que trabalham na rede de proteção da criança e do adolescente vítimas de violência sexual. E aí, não foram as melhores conversas que eu já tive na vida, né? Ou foram, na verdade, eu não sei discernir isso ainda muito bem. Porque não é como se eu não soubesse que isso existe, mas é porque eu não fico pensando nisso todos os dias. Porque não fica todos os dias isso acontecendo ao meu lado pra eu lembrar que isso existe e fazer alguma coisa a respeito. Ou será que é? Parte 2, take 1. O maior medo de qualquer mulher que sai à noite sozinha de casa, a gente já sabe qual é, né? Ser pega por um cara desconhecido no meio da rua, ser levada para um beco escuro, ser estuprada, aquela coisa toda. E aí, imagina você, a minha surpresa, quando eu passei um mês conversando com pessoas diferentes, de áreas diferentes, que trabalham com violência sexual infantil, e elas me falam que quase 100% dos casos acontece dentro de casa, com a família da vítima, ou com amigos conhecidos da família da vítima. E aí isso nos faz pensar, será que a gente tinha que estar mais preocupado com as crianças e os adolescentes fora de casa ou dentro de casa? Ou os dois, né? Porque a situação é séria nesse nível. E a quem serve esse medo dos desconhecidos na rua? Porque talvez o nosso medo dos desconhecidos na rua esteja protegendo os conhecidos de casa. Eu acho importante a gente falar sobre os dados agora, né? Porque de que adianta falar sobre esse assunto sem saber a profundidade do problema? E pra gente saber a profundidade do problema, a gente tem que quantificar, que é tipo, saber quantos casos acontecem em cada cidade do país. E aí, eu te pergunto, você sabe quantas crianças e adolescentes foram abusadas no Brasil só em 2018? Ninguém sabe. Não tem nenhuma pessoa no planeta Terra que tenha esse número. Todo e qualquer dado sobre esse assunto é defasado. Tem um monte de município no país que tem 0 casos de violência sexual infantil. E isso é irreal, não é compatível com a realidade. É uma ilusão. Ninguém tem esse número. Porque esse número não existe. Porque não tem esses dados. Porque ninguém denuncia. E quando denunciam, nem sempre é notificado como abuso sexual infantil. Então, meio que não representa nada esses números. Quer dizer, para não ser injusto, eles representam alguma coisa. Porque apesar desse número ser irreal, ele vem aumentando. E isso não quer dizer que o abuso no país vem aumentando necessariamente. Mas quer dizer que o número de casos sendo notificados tem aumentado. E isso é grandioso. Mas ainda assim, a gente tem apenas um dado sobre esse assunto, que é: não temos dados sobre esse assunto. Então a gente não sabe quantas crianças foram estupradas em 2018. E, na verdade, em nenhum ano, em qualquer ano, escolhe um ano, a gente não sabe. Acredite, eu sei o quanto isso é agoniante, mas a gente tem que entender por que isso acontece, pra gente fazer isso parar de acontecer. Então, vamos aos motivos pra ninguém denunciar. Primeiro motivo, né, meio óbvio, muitos casos não são denunciados porque ninguém fica sabendo que ele aconteceu. Então, como denunciar uma coisa que você não sabe que aconteceu, né? Mas, como a gente sabe que a maioria dos casos é dentro de casa, com os familiares, isso envolve alguns agravantes. Primeiro agravante, como o negócio é feito em família, sempre bom falar várias vezes, né, pra entrar na cabeça das pessoas. Como o troço é feito em família, dentro de casa, geralmente, é muito comum que tenha uma manipulação muito bem feita para que a criança nunca fale sobre isso. Tem quem usa esse recurso de esse é o nosso segredinho, não conta pra ninguém, porque é isso, a gente, quando imagina estupro e violência sexual, a gente geralmente pensa numa coisa violenta, com sangue, mas nem sempre é assim. Existe a possibilidade também, muito recorrente, é horrível falar isso, mas eu vou ter que falar,
do vovô carinhoso, do tio carinhoso, que dá um presentinho depois, fala que isso é uma coisa só nossa, ninguém pode saber. E uma coisa que uma criança valoriza muito é ter um segredinho com o adulto. Então fica aquela confusão de isso é certo, isso é errado, um segredo, entendeu? Tem também quem usa o recurso de se você contar alguma coisa eu te mato, ou eu mato a sua mãe, ou eu mato alguém que a criança ama muito. E aí você poderia dizer, mas a criança vai acreditar nisso? É claro que a pessoa não vai fazer nada. Mas assim, o mundo da criança é muito entendido na literalidade. Do mesmo jeito que a gente faz Papai Noel ser real, a gente faz eu vou matar a sua mãe ser bem real também. E essa manipulação pode ser usada por anos, anos. Outro agravante da maioria dos casos acontecerem dentro da família é que muitas vezes a família sabe o que está acontecendo, mas aí não fala nada, porque que situação, né? As pessoas vão saber que a minha família é disfuncional, ou se não tem aquela coisa de eu vou denunciar meu próprio tio, meu próprio avô, meu próprio pai, eu vou ser responsável pela prisão do meu pai, eu vou ser responsável por destruir a minha família? Assim, provavelmente não, porque provavelmente ele não vai ser preso, eu já vou falar sobre isso, mas eu entendo que essa seja uma preocupação. Mas continuando. Outro agravante é, às vezes, o estuprador é o provedor da família. E aí, como que eu vou denunciar e tirar de casa o cara que alimenta os meus 6 filhos? E isso de ser o provedor da família, muitas vezes protege esse cara e até respalda esse cara. Porque ele fala, eu alimento essas crianças estão vivas por minha causa, por que eu não posso transar com elas também? Elas são minhas, elas estão vivas por minha causa. É muito comum que esse cara que abusa das crianças dentro de casa, ele não seja uma pessoa que vai seguir crianças na rua, pegar a criança em shopping e levar pra não sei aonde pra estuprar a criança. Eles vão nas crianças que tem ali, os próprios filhos que já estão ali dentro de casa, que são as crianças dele, teoricamente, os netos, os sobrinhos, amigo do filho, amiguinho e amiguinha de filho e filha que vai brincar em casa. Super recorrente. Tem também a opção de ninguém falar nada porque vai criar uma situação na família. O marido da tia abusou de mim. E aí, como que eu vou falar pra minha tia que isso aconteceu? Vai criar uma situação no casamento dela e eu vou colocar ela na posição de ter que terminar com aquele cara, mas ao mesmo tempo eles estão casados há 20 anos. E aí cai muito essa coisa de tipo, eu vou destruir aquela família ou eu vou destruir a minha família. E aí a pessoa acaba achando melhor não falar nada, porque foi só uma vez, ou foi só uma mão boba, ou foi só uma coisa que eu não sei muito bem se foi um assédio ou não. E tem o último motivo, que na verdade não é o último motivo, não tem um número exato de motivos, mas é o último que eu listei, que é geracional. O negócio é geracional, é meio que passado de pai para filho. O avô abusou dos seus filhos e netos, e aí os filhos vão abusando das sobrinhas e sobrinhos e filhos e netos, e aí o filho vai passando pela família o abuso e vai passando pela família também o silêncio, porque todas as gerações que vieram antes de mim foram abusadas e abusaram, e todas as gerações que vieram antes de mim não falaram nada, então deve ser porque é normal na minha família esse tipo de conduta. E aí, se a gente acha que é normal, por que a gente vai denunciar uma coisa que é uma coisa que acontece? Normal. E é normal. É super normal. É uma coisa muito normal no nosso país isso acontecer. Todas as pessoas com quem eu conversei, desde que eu comecei a estudar isso e acompanhar o trabalho dessas mulheres e começar a escrever esse roteiro, todas as pessoas com quem eu falei, ou elas falaram, isso aconteceu comigo, ou elas falaram, isso aconteceu com a minha prima, ou com a minha irmã, ou com a minha tia, ou com o meu tio, ou com o meu primo, ou com o meu irmão, ou com o meu sobrinho, ou com... Entendeu? Eu não tenho esse dado, então eu não posso afirmar com certeza, mas pelo que eu entendi de todas as conversas que eu já tive na minha vida e também nesses últimos meses para fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo, eu acho que talvez todas as famílias brasileiras, se não no seu núcleo, tipo você, seu pai, sua mãe, mas assim, na família, em algum lugar da sua família, eu acho que é bem possível de ter pelo menos uma mão boba de algum tio numa festinha de Natal. Até porque a violência sexual não envolve só penetração. Tem muitos casos de visitas noturnas que entra o padrasto no quarto da pessoa e deita na cama e faz carícias. E isso é um abuso sexual. Se isso é comum na Igreja Católica e a Igreja Católica abafa isso, vocês sabem disso, né? Que muitos casos de pedofilia acontecem na Igreja Católica. E o que acontecia na maioria dos casos é que tiravam esse homem daquela cidade e levavam para outra cidade e iam espalhando pedofilia pelo mundo. Se é comum na Igreja Católica e a Igreja Católica abafou,
por que a família tradicional brasileira não abafaria também? Porque, né, se a maioria dos casos de violência sexual infantil acontece dentro da família e a grande maioria das famílias brasileiras são compostas por mãe, pai, padrasto, sei lá, avô, tio, o que nós conhecemos como a família tradicional brasileira, será que é correto afirmar que a maioria dos estupros no país são feitos pela família tradicional brasileira? Muito ousado? Não que essa família seja ruim, eu não tô falando que mãe e pai não podem produzir uma família feliz. Eu só tô falando que a gente tem que começar a olhar para isso. Então tá, então a gente já entendeu que, apesar da gente não ter dados numéricos quantitativos sobre isso, a gente sabe que a devastadora maioria dos casos de violência sexual infantil acontecem dentro de casa com familiares ou pessoas que a vítima conhece. Né? Mas sabe o que é interessante? Quando eu comecei a falar sobre isso com as pessoas, eu percebi que é muito comum as pessoas acharem que isso acontece em famílias de baixa renda exclusivamente, porque elas não tiveram acesso à educação. Mas assim, não. Realmente é mais comum em municípios mais pobres você encontrar meninas de 12, 13 anos andando pelas ruas grávidas e as pessoas não acharem que isso é um ponto de atenção. Mas assim, não se engane. A violência sexual infantil não é uma questão de classe. Independe de quanto dinheiro a família tem no banco. A gente vive numa sociedade em que as pessoas acham que quem tem dinheiro e quem teve acesso à educação sabe o que é certo e errado e não vai fazer o que é errado e só vai fazer o que é certo. Mas não acredite nesse preconceito. E nem todos os outros, né? Isso definitivamente não é real. E eu tenho várias histórias de tirar o sono que envolvem pessoas riquíssimas rondando a minha cabeça que provam isso. Sem contar que uma coisa que eu notei é que quanto mais dinheiro a família tem, mais sucesso ela tem em esconder do meio em que ela vive os sinais de que aquilo tá acontecendo. Porque, né, faz um abortinho clandestino aqui, dá uma subornada num juiz ali, né? Muito comum. Mas por quê? Por que que isso acontece no nosso país? Por que que isso acontece tanto no nosso país e há tanto tempo no nosso país? Por que que os homens não conseguem se controlar? Será que é porque, sei lá, a gente fica falando pra eles desde que eles nasceram que eles não precisam se controlar? Eu fui em seminários e mais seminários em Manaus que consistiam em um mar de pessoas, principalmente mulheres, né? Porque não sei por que só mulheres trabalham com isso. Tem 3 homens, assim, sabe? Tipo, gato pingado. Mas enfim, eu fui em seminários e mais seminários que consistia em um mar de pessoas, principalmente mulheres, que se reuniam para discutir por horas como que elas iam resolver esse problema de homens não conseguirem se controlar seus desejos sexuais por crianças. Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente falar nos churrascos de família? Prende as cabritas que o meu bote está solto. Será que tem a ver com a gente presentear meninos de 12 anos com Playboy e falar para os meninos não botarem a mão na xereca? Será que falar seu irmão pode trazer namorada para dormir em casa porque ele é homem e você não? Tem alguma coisa a ver com isso? Será que as pequenas coisas que a gente fala e faz no nosso dia a dia têm a ver com isso? Eu diria que sim. Porque se eu sou uma cabrita e eu entendo que se o bode tá solto eu tenho que ser presa, e se eu sou um bode e eu entendo que quando eu tô solto as cabritas têm que ser presas porque eu sou um descontrolado, que tipo de entendimento nós vamos ter que não? Mulher, se você não quiser ser estuprada, você se cuida. E rapaz, pode fazer o que quiser que tá ótimo, e se você conseguir comer uma mulher que não queria que você fizesse isso, a culpa é da cabrita que não foi rápido bastante pra escapar da sua investida, né? Mas a gente também não pode só culpar a cultura do Brasil. Tem também todo um contexto histórico dos portugueses chegando no Brasil e estuprando as índias e trazendo portuguesas de 10 anos de idade para casar com nobres senhores aqui no Brasil. E depois também trazendo mulheres negras para o Brasil para servirem de escravas sexuais. Então, assim, uma construção de nação toda feita em cima de estupro, do início até hoje. E aí essa questão da impunidade faz todo sentido, se você for pensar bem, porque se o nosso país foi feito na base do estupro, por que ele seria censurado hoje? Lembra dos mais de 30 homens que estupraram uma menina de 16 anos no Rio de Janeiro em 2016? Eles filmaram, eles tiraram foto, eles colocaram isso no Face. Como pode cometer um crime desse e publicar as fotos? Eu só faria isso se, sei lá, eu achasse que estuprar uma menina coletivamente e mostrar isso pro mundo é uma coisa normal, não vai dar em nada. Como de fato não deu. 2 desses caras foram presos e o resto não se sabe o que aconteceu. E aí a gente pensa, mas devia ter prendido os 30 porque é um absurdo uma coisa dessa. Mas assim, será que prender os 30 teria resolvido também? Porque nesses casos a pessoa vai presa,
ela fica o tempo lá na prisão, ela sai e ela faz tudo de novo igual. Não vai dar pra matar todos esses caras, porque, primeiro, que não é assim que a gente resolve as coisas, matando as pessoas, e também porque são muitos caras. Não vai dar pra prender todos esses caras também, porque não vai caber nas prisões. E não vai dar pra ficar fazendo castração química, porque isso não resolve o fato de que os homens adultos têm tesão em criancinhas. Também não é só com penetração que se abusa de uma criança. Então, assim, essas opções não são boas. Não que eu tenha boas opções pra oferecer. Eu não tenho soluções, tá? Eu esqueci de avisar isso no início do vídeo. Mas, assim, eu sei o que não é uma solução. E aí a gente pode começar a conversar agora sobre o que é uma solução. Junto mesmo, porque eu realmente não tenho. Uma das opções que eu sei que existe, que eu conversei com pessoas que tratam do autor da violência, é sentar esses homens em roda e conversar. Eu sei que isso soa absurdo. Como que vai botar estupradores pra sentar e conversar? Isso é incabível. Mas, assim, tem sido efetivo. Cá entre nós, eu sei, não existe coisa mais fácil do que você odiar um estuprador. Eu não consigo pensar em coisa mais fácil que isso. Estuprador de criancinha, ainda possível, muito fácil de odiar. O cenário é, a gente não tem dado de quantas crianças são estupradas, então estima-se que esse número é gigantesco e que a maior parte disso acontece dentro de casa, com familiares. Principalmente homens, mas também tem muitos casos com mulheres que é super complicado de investigar, porque geralmente mulheres que estupram não deixam rastros no corpo da vítima, né? Então, assim, essa é uma questão também que a gente tem que olhar. Mas, de qualquer forma, esse número de estupros acontecendo no país não parece estar diminuindo. Então eu te pergunto, o nosso ódio de estupradores tá adiantando de alguma coisa? Você acha que odiar o estuprador e só resolve alguma coisa? Adianta de alguma coisa? Em Manaus, eu conversei com uma psicóloga que passou os últimos 8 anos fazendo roda de conversa com os autores da violência, como ela chama. E o que ela e outras pouquíssimas pessoas, porque tem isso, nem todo mundo topa tratar do autor da violência. Geralmente as pessoas, quando as pessoas vão trabalhar com isso, elas focam na vítima. O que é ótimo, mas assim, alguém tem que ver o autor da violência. Mas voltando, o que essas pessoas falam é que a grande dificuldade, o que toma mais tempo, é você fazer o autor da violência entender que o que ele fez não era pra fazer. Sabe quando você sabe que não é pra beber e dirigir, mas você fala, ah, só uma latinha, não vai dar nada? É meio que a mesma lógica. É lógico que não é a mesma lógica, mas é meio que essa lógica de, ah, eu sei que não é completamente ok, mas é da minha família, é meu filho, é minha sobrinha, né? Tá, não tem problema. Porque esse homem que a gente fala que é um monstro, ele não se reconhece monstro. Porque eles entendem que não tem nenhum problema. Se foi assim com o pai, com o avô, com todo mundo, por que logo na vez dele a gente vai vir falar que tá errado? E essa psicóloga realmente viu alguma mudança nesses homens durante esses anos. Porque alguns homens entraram no início das rodas e ficaram os 8 anos frequentando as rodas. Alguns começaram rodas eles mesmos em outras cidades, porque eles falaram, meu Deus, eu não acredito que eu fiz uma coisa que é completamente errada. Eles são capazes de entender. Eu sei que é irritante, esse negócio de, cara, eu vou sentar no meio de uma roda de estupradores e ficar conversando com eles, explicando pra eles por que não pode estuprar os filhos e os netos. É isso mesmo que você quer que eu faça? Sim, se você pudesse, se eu for psicólogo ou uma psicóloga, se você tiver uma formação para isso, eu ia achar muito bom se você fizesse isso. O ciclo tem que ser interrompido. E para o ciclo ser interrompido, as pessoas que participam do ciclo têm que entender que esse ciclo precisa ser interrompido. Só elas vão poder interromper o ciclo. Que a rede de proteção pode até fazer alguma coisa, resolver, tirar a criança ali daquela situação e tal. Mas aquela pessoa segue sendo um estuprador, que acha que é ok ser um estuprador. Enquanto a gente não explicar para os estupradores que eles não podem ser estupradores, eu sei que parece um absurdo. Enquanto eu falo, eu também tô achando um absurdo, mas é meio que isso mesmo. Tem que ter uma educação para os estupradores entender que aquilo não se faz. É meio que isso mesmo. Parece idiota, né? Parece tipo, ah, não. Além de tudo, a gente ainda vai ter que sentar com o estuprador para explicar que estuprador não pode estuprar? Mas é meio que isso. Agora que a gente entrou nesse tópico difícil, vamos falar sobre coisas que a gente pode fazer para resolver essa questão. Quando acontece uma violência sexual contra uma criança, quem está envolvido nisso geralmente é um adulto e uma criança. E aí uma coisa que a gente pode fazer é falar com o adulto e outra coisa que a gente pode fazer é falar com a criança. O que o adulto precisa entender é que não é esperado e não é normal que ele
faça isso com uma criança. E o que a criança precisa entender é que não é normal e não é esperado que um adulto faça isso com ela. Logo, ela precisa falar quando isso acontecer e tentar se proteger para que isso não aconteça, perceber os sinais e se proteger disso. Sim, a gente vai ter que ensinar as crianças a se protegerem de abusos. Isso é um fato. Um bom ponto de partida é, de repente, a gente ensinar para os futuros adultos, que hoje são crianças, que bodes e cabritas podem habitar o mesmo espaço tranquilamente, sem medo, porque eles fizeram um acordo de que eles vão se respeitar muito, sempre, em todas as ocasiões da vida. Eu sei que isso é meio utópico diante da cultura de estupro que a gente tem instaurada no nosso país hoje, mas a gente precisa começar a regar essas sementes agora, hoje. Tem que ser hoje, não pode ser amanhã, porque se a gente deixar para amanhã, de repente, lá na frente é mais um dia de estupro que podia ser a menos, entendeu? Então, quanto antes a gente começar, antes termina, eu espero. Eu quero, eu vou, eu faço questão. Então, vamos falar sobre o que eu e você vamos fazer hoje, porque a gente que vai ter que resolver isso como um time. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, diz que criança e adolescente são prioridade absoluta no país Brasil. Só que não é, né? Porque se fosse, a gente teria delegacias especializadas por todo o país. Em cada pedacinho do Brasil, hospitais treinados para receber vítima, notificando, pelo menos dados e números a gente teria sobre isso. Teria conselheiro tutelar em cada esquina, preocupado realmente com a criança e não com se promover para um cargo melhor no futuro, que é uma coisa que acontece muito, inclusive. Centros focados em fazer o acompanhamento psicológico da vítima, centros focados em fazer o acompanhamento psicológico do agressor. Tudo isso teria. Se fosse prioridade absoluta, a forma da nossa sociedade se organizar seria diferente. Mas o que a gente tem hoje não é bem isso. A gente tem coleção de municípios com um número zero de violência sexual infantil, quando você vê passando pelas ruas crianças de 10, 11 anos grávidas. Então, assim, pelo menos um estupro de vulnerável ali teve. Mas não é notificado como estupro de vulnerável, porque ninguém vê isso como um estupro de vulnerável. As pessoas veem isso como adolescência grávida, gravidez na adolescência. Quando um médico recebe uma criança de 11 anos grávida, ele não notifica como estupro de vulnerável, ele notifica como gravidez na adolescência. Mas é estupro de vulnerável o nome. É estupro de vulnerável. Então vamos ler o artigo 4º do ECA, que tem aqui, bem só o inicinho. Não precisa nem ler todo, não. Só o início. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Não é uma prioridade para o governo e também não é uma prioridade para a sociedade em geral, porque aqui em cima estava escrito, ó, vamos lá. É dever da família proteger as crianças, só que a família está estuprando as crianças, então não está protegendo. É dever da comunidade, da sociedade, que sou eu, né? Defender a criança. Eu não tenho defendido nenhuma criança ultimamente. Assim, eu não tenho machucado nenhuma criança, mas isso não basta nas circunstâncias atuais. O poder público, que seria no caso o governo, também deveria proteger as crianças, mas assim, defender criança simplesmente não é uma prioridade do governo. Como a gente já falou aqui, uma das formas mais eficazes de você prevenir um abuso contra uma criança é você ensinar para a criança o que é ok e o que não é ok vou fazer com o corpo dela. E a isso damos o nome de educação sexual. O que eu faço? Porque assim, eu sei que tem gente queimando ali do outro lado. O que eu falo sobre educação sexual sem as pessoas desligarem o vídeo? Conhecendo o próprio corpo. Educação, aula de corpo. O nome que damos a isso é educação sexual. Calma, não desliga esse vídeo. Eu sei que uma parcela do povo brasileiro tem uma certa resistência com essas duas palavras juntas, assim, uma do lado, educação sexual. Mas, não vamos entrar nesse mérito? Chama do que você quiser. Aula de conhecer o próprio corpo, aula de como prevenir um estupro intrafamiliar. Bota o nome que você achar melhor. Educação sexual, como muitas pessoas falam, não significa ensinar crianças a se masturbarem ou ensinar meninas que elas têm que ser meninos ou ensinar os meninos que eles têm que ser meninas ou ensinar homossexualidade.
Não tem nada a ver com isso. Não se trata de erotizar a criança, se trata de mostrar para a criança que ela tem um corpo que é dela e que ela decide o que ela faz com aquele corpo. E não um adulto que está na casa dela, que invade o quarto dela na calada da noite e faz coisas com ela que ela não sabe o que é aquilo e não sabe como se defender daquilo. Eu acho sim que as famílias precisam conversar com as suas crianças e adolescentes e entre si, enfim, todas as famílias deveriam falar sobre isso, deveriam conversar e falar como se faz, como não se faz, o que é ok, o que não é ok. Mas e quando a família, que é quem deveria explicar o que não se faz, é quem tá fazendo o que não se faz? A gente vai deixar a educação sexual dessa criança só na mão dessas pessoas? Então, assim, proibir educação sexual nas escolas e colocar isso como uma função exclusiva da família não é a melhor ideia. A gente vai deixar a proteção dessas crianças na mão dessas famílias só? E se a criança precisar aprender a se proteger da própria família? A gente não vai deixá-la aprender? Porque não pode ter educação sexual nas escolas? Inclusive, muitos dos casos de estupro são descobertos na escola, porque as crianças se sentem à vontade para falar com os professores. Criança tem 2 lugares que elas ficam, ou é na escola ou é em casa. Se o estupro acontece em casa, o outro lugar que ela se sente à vontade para falar com qualquer pessoa sobre isso é na escola. E muitos professores escutam histórias de crianças que foram abusadas, ou percebem os sinais e começam uma conversa ali. Mas se não tem essa abertura, se a gente vai proibir que essas crianças tenham esse tipo de ensinamento na escola, talvez a gente esteja ajudando o estupro intrafamiliar, né? Eu sei que é horrível falar isso, mas é meio que isso que está acontecendo. Agora, vamos prestar muita atenção nessa parte, porque essa parte é muito importante. Se você é uma pessoa que acredita que criança não tem sexualidade e não tem idade para conversar sobre esse tipo de coisa, isso não vai impedir a criança de ser erotizada pelo mundo lá fora. Você querer e acreditar nisso não vai protegê-la disso. Ela tem que saber se defender, porque isso pode acontecer com ela e ela tem que encontrar em você um lugar seguro para falar sobre isso. Ela não vive a sexualidade como nós adultos vivemos a sexualidade, mas desde muito cedo ela já entende e sente certas coisas. Uma criança já é vulnerável naturalmente, sem saber se defender, ela fica mais vulnerável ainda. É muita coisa para processar numa cabecinha e aí a pessoa congela. Se adultos, quando são estuprados, congelam, ficam paralisados, imagina uma criança. E o abusador geralmente se aproveita dessa brecha que se abre. Tem muito caso de criança que é abusada por anos, dos 3 aos 11, dos 4 aos 15, pela mesma pessoa, porque ela não sabe sair daquela situação. Eu sei que é confuso, porque quando uma criança é estuprada, ela não é que ela tá presa, não necessariamente, né, porque tem casos, mas não necessariamente ela está presa dentro daquela casa, amarrada num lugar, e aí todo dia alguém entra lá e estupra ela. É uma criança que sai, brinca, vai em festinha, volta, e aí parece que nada tá acontecendo. Porque se ela não tá presa, por que ela não fala alguma coisa? Por que ela não grita? Por que ela não sai correndo e rompe isso de alguma forma? Mas assim, ela não sabe que ela pode fazer isso necessariamente. Em algum nível, essa criança tá sim presa. Ela não tá com uma corda em volta dela num canto de um quarto, mas ela fica presa numa manipulação que ela não sabe como sair. E apesar dessa criança não correr, e não gritar e não explicitar que aquilo tá acontecendo, ela sempre mostra uns sinais. E a gente tem que ser esperto pra pegar, entendeu? Porque a criança muda o comportamento. Se ela é muito animada, às vezes ela fica mais quietinha, ou às vezes ela era quietinha e de repente tá muito agitada, ou tá hipersexualizada, ou tá suja, ou tá com uma coceira na xereca que você não consegue entender por que que é, tá com hematomas no corpo que você não sabe de onde veio, tá falando coisas que você não sabe onde ela aprendeu essas palavras, ou tá desenhando uns troços muito esquisitos, você não sabe de onde que ela aprendeu aquilo, ou ursinho de pelúcia muito útil pra criança falar como que o titio faz. Imagina você ser abusado dos 2 anos de idade até os 11. Quando você tem 11 anos, talvez você entenda melhor que aquilo é uma situação que não devia estar acontecendo. Mas você está sendo estuprada desde os 2 anos de idade. Quando você começa a ser estuprado com 2 anos de idade, você fica imerso nisso. Isso é tudo que você conhece. Tudo que... Às vezes as crianças entendem que carinho é aquilo. Então, assim... Sinais tem que perceber, tem que ficar atento, porque assim, o governo não está atento. A sociedade, o cidadão de bem comum também não está atento. A família também não está atenta. Alguém vai precisar ficar atento. Eu topo ficar atento. Você topa ficar atento?
Ah, e tem uma coisa que geralmente as vítimas não falam sobre isso, não denunciam. Mas quando elas decidem denunciar, muitas vezes o tormento fica ainda maior. Eu conversei com uma delegada que me contou uma história de uma menina que chegou lá pra denunciar o seu padrasto, eu acho, que ela tava com medo dele estuprar as irmãs mais novas dela. Ela tinha 18 e quando ela tinha 9, ela foi na delegacia e denunciou o padrasto. Aí o padrasto foi até a delegacia, foi preso, no dia seguinte foi solto, voltou pra casa, quebrou a cabeça dela. Aí quando ela tinha 12 anos, ela novamente estuprada pelo padrasto, não aguentava mais, foi na delegacia, avisou. Aí eles prenderam, no dia seguinte soltaram o pai, porque é um pai de família que banca aquela casa, ele não pode ficar preso. Aí ele voltou pra casa, quebrou a cabeça dela novamente. Então ela falou, eu não vou ficar denunciando o meu padrasto porque os efeitos não estão sendo tão positivos para mim. De alguma forma, os mecanismos de proteção que a gente criou se viraram de um jeito que quando uma pessoa denuncia o seu abusador, a gente protege quem abusa e expõe quem é abusado. Como que a gente fez isso? Se uma criança é estuprada dentro de casa e alguém denuncia isso, essa criança é imediatamente retirada da casa e o abusador fica lá esperando o julgamento. E esse julgamento vai acontecer daqui a 2 anos? 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe. Enquanto isso, essa criança é retirada da família, dos outros irmãos, das amiguinhas da rua e o abusador fica lá esperando. Ela é afastada porque aquele lugar oferece risco a ela. Mas será que essa é a forma mais justa? Se o abusador for um homem trabalhador que banca aquela família, então nunca que ele vai ser afastado desse lar. Nunca. Além de se sentir culpada de ter denunciado e de ficar tipo, pra que eu denunciei se eu tive que ser afastada? A vítima vê aquele abusador ali, vivendo a vida normal. Então imagina essa sensação de impunidade. Tudo isso pra falar que recusar educação sexual nas escolas hoje, no cenário que a gente tem hoje, é muito grave. Não vai dar pra... Não vai dar. Não vai dar. Mas como eu não tenho muito poder de fazer isso acontecer em todas as escolas do nosso país, o que eu tenho como fazer eu vou te oferecer formas da gente se organizar, que foram as que eu pensei, mas assim, fica à vontade para criar suas próprias formas também. Eu pensei da gente se dividir em 3 grupos. Porque assim, a gente vai ter que se dividir em grupos, tá? Porque a gente não vai dar. Assim, é muita criança que está sendo estuprada no país. Eu não sei, será que ficou claro que é muita criança? Muita criança dentro da família, muita criança dentro da família. Então a gente vai ter que se dividir em 3 grupos. Um grupo vai ficar dedicado à vítima, à criança, ao adolescente. Um grupo vai ficar dedicado ao autor da violência. Esse grupo tem que existir. Eu sei que, eu não quero, mas alguém vai ter que querer. E o terceiro grupo vai ficar dedicado a cuidar de quem já cuida das crianças há muito tempo. Porque a rede de proteção das crianças é um vídeo à parte, assim, que quando uma pessoa entra para a rede de proteção, geralmente tem 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que entram, passam 1 mês e pedem as contas, porque elas não aguentam mais ouvir crianças de 3 anos falando como que titi e vovô faziam com ela. E tem as pessoas que entram e ficam 30 anos, porque elas entendem que não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, se elas conseguem, elas vão ter que ficar lá e elas nunca mais saem. E elas adoecem. Eu conversei com mulheres que falaram isso. A primeira vez que eu ouvi o relato de uma criança, eu adoeci. Eu fiquei doente. Eu fui pra casa, eu fiquei ouvindo aquele relato de uma criança de 4, 3 anos falando de como era que o sujeito fazia com ela. E eu acordei no dia seguinte doente. Isso adoece o corpo, adoece a alma de quem trabalha com isso. Essas pessoas têm tromboses, infartam e câncer e síndrome do pânico e depressão. É muito duro você trabalhar com crianças vítimas de violência sexual. Então, essas pessoas estão adoecendo também e alguém tem que cuidar delas. Então, faz o seguinte, pega a sua profissão e vê onde que você consegue encaixar ela. Por exemplo, se você é psicólogo ou psicóloga, quem que você quer atender? A vítima, o autor da violência sexual ou a pessoa que já cuida da vítima? Fica à vontade para escolher. Você pode tirar 1 dia da sua semana e fazer um trabalho voluntário. O trabalho tem que ser voluntário, é importante essa parte. E aí você vê como que você faz. Ou você vai num abrigo e atende as crianças, ou você organiza uma roda de conversas com homens que queiram estar lá, ou você procura a rede de proteção da sua cidade, conversa com as pessoas e vê como que você pode ajudar. Ou se não, eu tenho um spa, eu tenho um hotel, como que eu posso ajudar com o meu spa e com o meu hotel? Ofereça esse spa um fim de semana, fecha um fim de semana para atender de graça as pessoas que estão na rede de proteção das crianças, porque essas pessoas, às vezes, elas precisam só de um lugar para elas pararem,
respirarem e botarem pra fora tudo aquilo que adoece o corpo delas. Se você é um taxista, por exemplo, você pode fazer uns panfletos e distribuir pela cidade inteira, oferecendo os seus serviços de graça, caso uma pessoa precise ser encaminhada até uma delegacia ou até um hospital. E aí as pessoas da cidade vão saber que elas têm pra quem ligar caso alguma coisa aconteça, porque isso não tem hora pra acontecer. E muitas vezes acontece dentro de casa e a pessoa não tem como se transportar até uma delegacia, até um hospital, até qualquer outro lugar. Então, seu serviço vai ser muito bem-vindo e de graça também, vale lembrar. Mas se você não tiver nenhuma profissão que se encaixe nessas 3 opções, você pode também oferecer o seu tempo e a sua presença. Por exemplo, vai nos abrigos da sua cidade, vai lá conversar com aquelas crianças, sentar com aquelas crianças, cozinhar para aquelas crianças, qualquer coisa com aquelas crianças. Eu fui num abrigo que eu cheguei lá, eu dei um mole, eu estava numa ciranda. As crianças grudaram na minha mão e a gente fez uma ciranda. Porque são crianças que foram afastadas das suas famílias, das suas rotinas, da sua escola, das suas amiguinhas. E elas estão ali num abrigo, esperando alguma coisa ser resolvida a respeito do cara que estuprou elas. Então, assim, elas querem qualquer atenção, qualquer carinho, qualquer conversa, qualquer coisa que mostre que alguém se importa. Tem muita gente que se importa. Eu conheci pessoas maravilhosas em Manaus que dedicam a vida para essas crianças. Mas esse problema não vai ser resolvido com algumas pessoas maravilhosas focadas nele. A gente vai ter que engajar o Brasil todo. Será que a gente consegue engajar o Brasil todo nisso? Porque assim, a gente consegue engajar quase todo o Brasil em Copa, por exemplo, ou em Ano Novo, festa de Ano Novo. Será que a gente também não consegue engajar quase todo o país e impedir que crianças e adolescentes sejam estupradas? Hein? Eu acho que a gente consegue, né? Eu acho que a gente consegue. E não só impedir que isso aconteça com outras crianças, mas também cuidar das que já passaram por isso. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e alguma coisa assim aconteceu com você, eu queria mais uma vez dizer que eu sinto muito que você tenha chegado até o final desse vídeo e tenha passado por todas essas coisas que você passou e revirado todas as coisas que talvez você tenha revirado. Mas é aquilo que eu falei, não é que esse vídeo é necessário, ele é urgente. Eu só queria que esse vídeo não fosse mais um vídeo que te deixa chocada e aí você fala, nossa, você viu aquele vídeo daquela menina? E aí as pessoas falam, nossa, horrível mesmo, né? E aí depois a gente vai se distraindo com umas outras notícias e aí a gente só deixa pra lá. Eu queria que esse vídeo fosse realmente um pontapé pra gente fazer alguma coisa sobre isso como sociedade. Porque tem gente fazendo coisa sobre isso, mas a maioria dos brasileiros não tá fazendo nada sobre isso. Eu nunca fiz nada sobre isso. E agora eu quero começar a fazer e eu quero te convidar a fazer também. Porque esse é um tema que extrapola se você é de direita ou de esquerda, se você gosta do PT ou do Bolsonaro, se você, enfim, o que quer que você seja, você gosta de crianças sendo estupradas? Porque independente de que lado você tá, ou de quem você apoia, ou de quem você não apoia, a gente pode se unir nesse pontinho de não deixar que as crianças do nosso país sejam estupradas? De não deixar que os adolescentes do nosso país sejam estuprados? A gente pode se unir nisso? Só nisso? Só rapidinho aqui? O que vocês acham? Eu acho uma ótima ideia.